Um prazer muito grande aí ter você aí na nossa live. Profissional que eu admiro. A gente teve o prazer aí de fazer projeto aí juntos, Uhum. farmoquímica lá do Cristália, né? Onde eu te Isso, conheci. E para quem não conhece aí o Antônio Carlos, ele é mestre em química, né? Na área de produtos naturais, né, Antônio Carlos? Atuação de insumos isso. farmacêuticos. É um cara que conhece muito da área, já vem aí, não vou falar a idade dele não, mas já vem já há um tempo aí atuando nessa área, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal, fizesse uma breve apresentação. Tá bom. Bem, além da graduação, formado em Química, com mestrado em Química de Produtos Naturais, mas mais do que isso, essencialmente o que faz alguma diferença é a história de vida, né? É por onde você acaba trilhando todos os caminhos profissionais. Eu comecei a trabalhar lá no finalzinho da década de 80 e nessa atividade, a minha primeira atividade já foi na indústria farmacêutica. Aquela época era uma época bastante Legal. produzida, bastante rica para esse segmento, e isso tinha toda uma questão de um contexto histórico. O final da década de 80, ou perdão, o início da década de 80, o Brasil estava passando por umas crises financeiras violentas. Os planos de desenvolvimento propostos pelo governo militar começaram a não dar tão certo. A crise do petróleo de 79 agravou e o Brasil cada vez menos tinha disponibilidade de dólar. E se você imaginar hoje que os insumos farmacêuticos são essencialmente importados, você imagina essa condição sem dólar. Entre o país ter que Imagina. escolher o que eu faço, eu importo gasolina ou eu importo medicamento? Né? E essa era a crise que se vivia na época. Foi dessa época que surgiu o conceito de supérfluo, da falta de você não poder importar. Talvez tenha sido dessa época a cota do aeroporto que a gente vive até hoje, que não faz muito sentido, né? US$ 500 para uma economia que está superavitária em termos de dólar, mas veio bem da década de 80 e 90, em que a gente tinha que escolher petróleo ou medicamento. E o que fez o governo? Bem, o governo começou a agir lá em 1971, com a criação da SEMI, a Central dos Medicamentos, que Certo. curiosamente não era vinculada ao Ministério da Saúde. A SEMI era vinculada ao Ministério da Previdência Social. Deu uma E travadinha. A tinha, SEMI, né? Você falou o finalzinho era agora? vinculada ao Ministério da Previdência Social. Na época, Previdência, Certo. Assistência, o INPS, não me lembro direito. E o objetivo principal era promover o fornecimento de medicamento, tá? A baixa renda, aqueles que não podiam adquirir. Tá? E essa política ela foi extremamente rica, porque ela permitiu alguns desenvolvimentos que vieram na sequência. Tá? Uma das metas, Kleber, para você ter uma noção, ela dava prioridade para registro para aqueles que o fizessem com medicamentos fabricados no Brasil. Olha só, bem diferente Ah, de hoje, né? isso foi lá 72. Duas empresas foram fundadas com financiamento do BNDES, que na época é BNDE, e o poder de compra do Estado. Ou seja, o Estado garantia a compra e o banco garantia o financiamento para a construção da fábrica. Então você tinha Legal. os dois elementos chaves para qualquer desenvolvimento. Qualquer um que vai resolver investir em alguma coisa, ou tem que ter o dinheiro e tem que ter a condição de compra, porque você, dentro desse mercado farmacêutico, você imagina,
o tempo que você demora para colocar um produto no mercado. Você Tá dando faz, umas demora... travadinhas, Antônio. Bom, Mas pode tá, não continuar sei aí. se Aí só isso. na hora que precisar repetir, eu aviso você. Tá ok. Um desenvolvimento farmoquímico, em geral, você gasta quase 2 anos para desenvolver o insumo e espera mais 1 ano a 2 anos para a farmacêutica fazer a inclusão. Então, você Certo. imagina o que é você fazer um investimento vultoso e ter 2 anos de espera para começar a gerar venda. Tá? O 1975, 1970 alguma coisa, o governo estava investindo como banco e como Estado ele comprava os insumos para ser vendidos por os laboratórios oficiais, tá? De forma geral. Nessa época aí, 79 vem. quem era a referência de farmoquímica mundial assim, que a gente tinha? Essencialmente você tinha, eu vou falar quem todo mundo já conhece. A Sandoz, Ciba Geiger, que se juntaram, virou Novartis. A Merck, a alemã, que é uma Legal. referência mundial em química. Tá? A Bayer, que criou o lema tradicional. Existia uma fábrica da Bayer, fabricação de antibiótico em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, enorme. Acho que provavelmente essa fábrica fechou. A Ciba Geiger, após a fusão, virou Novartis, que recentemente fechou a unidade em Resende. Tá? Então, as grandes multinacionais, elas fabricavam os insumos e elas mesmas transformavam em medicamento. E isso veio para o Legal. Brasil, ou seja, essas empresas vieram fabricar aqui. Né? Principalmente porque lá para 1979, crise do petróleo, entrada da década de 80, foi uma moratória do governo Sarney, que só tinha reserva cambial para 90 dias, você praticamente teria paralisado toda a importação de insumos. E o que fez o governo nessa época? Ele começou a incentivar as empresas no Brasil a desenvolverem uma série de insumos. Tá? E aí você tinha uma tempestade um pouco perfeita. Havia no país as empresas multinacionais, na sua grande maioria, que vieram para cá incentivadas pela década de 70, porque tinha priorização para fazer registro, foram incentivadas a produzir no país. Algumas empresas no Brasil que estavam crescendo e fazendo desenvolvimento, mas faltava capital humano. Você Certo. imaginar que a pós-graduação no Brasil em Química começa na década de 60, o número de profissionais disponíveis para atuarem com química, para atuarem com desenvolvimento sintético, era muito pouco. Tá? Então, você já não tinha recursos humanos para fazer esse tipo de desenvolvimento. E sem contar que a indústria farmacêutica, ela requer um capital elevado. Ela tem uma série de demandas técnicas no ponto de vista de segurança da sua própria operação. Vou te dar um exemplo besta, Kleber. A gente está fazendo um produto numa escala de 50 mil quilos. Certo. Tá? Eu estou movimentando 600 mil litros de solvente para fazer esse produto. Então, você imagina a armazenagem, a questão de número de análises, controles, tá? Relacionados a esse montante de volume de solvente, sem contar recipientes, carvão, matéria-prima, e são produtos de alta reatividade.
Então, não é aquele negócio que você põe no armário, Não é simples, pega. né? Aqui está travando um pouco, mas vamos lá. Você tem uma necessidade de matéria-prima e uma condição física de estrutura razoável. A Globo Química, hoje, que fica ali em Cosmópolis, ela participa do PAN de Paulínia. Tá? Ou seja, o apoio mútuo de acidentes, casos de incêndio, nós precisamos de uma estrutura, porque o volume de solvente utilizado é significativo. Mas vamos voltar para 87. Aqui em Campinas, na região de Campinas, o governo lá no início da década de 80 cria a Codetec. A Codetec deve ter sido o primeiro... hoje em dia é muito comum na universidade você ter aqueles centros para fazer incubadoras de empresas. Tá? A Codetec, na década de 80, deve ter sido a primeira incubadora de empresa do Brasil. Salvo engano, pode ter tido outras, mas que eu tenha tido conhecimento. Deu mais uma travadinha. Então, a Codetec ela tinha a proposta de desenvolver pesquisa em energia, pesquisa em várias coisas, inclusive química. E, com isso, há um conjunto de empresas incentivadas pelo governo foram bater na Codetec para desenvolver insumos. Existiu uma lista no Brasil, que é a RENAME, que é a lista de medicamentos essenciais. O governo fez a proposta para essas empresas dizendo, olha, eu preciso desses medicamentos, tem ali em Campinas uma estrutura, tem professores universitários e vão lá tentar fabricar. Não sei te dizer quanto foi o sucesso disso, na época especificamente, mas acabou não gerando muitos produtos dentro da Codetec, gerou algumas tecnologias, mas a produção que saísse de lá e ficasse perene, eu não sei te dizer se ocorreu realmente. E finda os anos 80. Aí começa um problema muito grande para a farmacoquímica brasileira. Findados os anos 80, começou a abertura do governo Collor. E aí você vai conseguir buscar isso em toda a literatura, que foi a década que basicamente fez tudo para reduzir significativamente a produção farmacoquímica no país. Deixa eu te dizer mais ou menos como é que nós terminamos a década de 80, quando eu comecei a trabalhar. 55% da produção de IFA do Brasil era feita no Brasil. O restante importado. E aí, hoje está menos de 10%, tá? E caindo... Redução drástica, né? Porque, basicamente, houve um outro fenômeno muito interessante, provocado um pouco pela lei do genérico. Mas a gente vai chegar lá, falta 9 anos. Então, 1990, entra o governo Collor e começa toda a abertura. Não sei se você lembra da história dos carros brasileiros, são uma carroça. Tá? Opa! A química brasileira também era. Né? Mas aí eu diria que até por uma razão justa, porque a crise monetária que nós vivemos na década de 80 fez que essa indústria nascesse à base do improviso. Se não tinha dinheiro para você comprar insumo, você também não tinha muito capital para construir fábricas. Sem capital para construir fábricas, você acabava fazendo muita coisa no improviso, tentando ter o resultado, apesar da ferramenta ser muito pobre. Entendi. Aí quando você compara o início da década de 90
as possibilidades que existia, a informática, todas essas indústrias que requeriam tecnologia, elas foram muito depreciadas, tá? E essa depreciação fez com que elas acabassem ou sendo compradas ou se perdessem no tempo. O que me acontece ainda assim em 92? Um marco muito interessante foi a produção do AZT no Brasil. A AZT, eu acho que foi um dos primeiros medicamentos relacionados à AIDS, e essa produção ela foi absolutamente verticalizada, sem quase nenhum insumo importado. Legal, cara. E isso só foi possível porque, nessa época, como estava no auge de uma pandemia da AIDS, né, que acabou sendo decretada como pandemia lá em 2003, né, havia muito poucas ofertas de medicamento para AIDS, e aí não foi nenhuma questão de necessidade econômica, foi uma questão de necessidade de oferta. Né? Entendi. E aí valia a pena o investimento, porque o preço internacional era absurdamente alto. O AZT custava mais do que $8.000 o quilo. Tá? Caramba. Então, tinha uma margem significativa para você investir e verticalizar de uma maneira brutal. Nisso eu começo a trabalhar, ou seja, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 89, participei dessa produção do AZT. O concorrente no Brasil era uma empresa que acabou sendo comprada, chamada Wellcome, que hoje faz parte do grupo da Glaxo. Dentro daquele período de fusões, veio Glaxo, Wellcome, GlaxoSmithKline. Então, nessa sequência de fusões, a Wellcome fabricava AZT no mundo, tá? E aqui no Brasil tínhamos uma segunda empresa que fabricava o IFA e o medicamento. Chegou a ter 1900... ser uma motivação? Chegou a ser uma motivação para um aumento de farmoquímicas? Mudou alguma coisa nessa fase? Até que não. O que houve ali era uma tentativa bem isolada, não só a microbiológica, mas na época Cristália, Nortec, Labogen, que acabou quebrando no meio do caminho, eram, digamos assim, empresas que estavam motivadas a desenvolver algo, cada um por sua razão. A Nortec, ela foi incentivada, ela nasceu dentro de Farmanguinhos para a produção de medicamentos. Tá? Cristália era uma farmacêutica na década de 90, eu não sei te dizer quanto, mas é significativamente menor do que é hoje. Tem um comentário do Marcel, que ele trabalhou no projeto Ritonavir, no Cristália, para a campanha da AIDS aí no início de 2000. Também já estava lá. Eu fabriquei Ritonavir em 2004, a partir de 2004 no Cristália. Ritonavir, Saquinavir. Eu tenho uma lista de antirretroviral absurda. Aí, o Cristália, microbiológica, Nortex, Labogen, eles abraçaram a questão AIDS como provedores de alguma solução para isto. E isso fez bastante diferença e não é à toa que permitiu a universalização da assistência à saúde que o governo criou depois. O Brasil foi um dos primeiros, na verdade, durante muito tempo foi o único país que oferecia 100% dos medicamentos gratuitamente para a AIDS e independente do preço. E isso fez com que o governo, naturalmente, incentivasse a nacionalização disso. Né? E Lafep, a Farmanguinhos, a época Iquego, FURP, eram a ponta do governo como indústria farmacêuticas, e Labogen,
Microbiológica, Nortec, fabricavam os IFAs e o Cristália fabricava para ele mesmo dentro da farmoquímica que ele possui até hoje. Legal. Vem 1996. Alguns pesquisadores dizem que foi um ato extremamente precipitado do governo brasileiro em reconhecer a lei de patentes. Por que isso é dito? Porque nós antecipamos, para você ter uma ideia, a Índia veio reconhecer a lei das patentes em 2005. O que significa reconhecer a lei de patentes? Significa que você não poderia mais copiar. O AZT só foi possível ser feito no Brasil porque não se reconhecia a lei de patentes. Ritonavir só foi possível porque não se reconhecia a lei de patentes. Eu não estou dizendo que isso é algo positivo. Tá? Pelo contrário, eu acho que no momento que você reconhece a lei de patentes, você incentiva a pesquisa a crescer. Tá? Sim, E enquanto você não faz, você está lá atrás. Você sempre vai andar um passo atrás da liderança. Você nunca vai ter um medicamento... Até porque o custo é alto, né? O custo é alto para o desenvolvimento, o período é longo para você realmente Sim. adquirir ali um resultado. Então, é justo também, né? Mas tem as suas consequências, né? Mas como o Brasil ainda não tem essa base de formação tecnológica, praticamente era impossível, e ainda é bem difícil, você construir um IFA 100% nacional a partir do zero. Mas essa antecipação deu um corte, porque na época eu saí da microbiológica em 94, fui trabalhar na Merck, no Piauí, com produção de pilocarpina. E aí você vai para uma multinacional alemã fabricar um insumo que era usado basicamente fora do país. A pilocarpina era 100% exportada, porque a produção dela era de corírio e havia poucos produtores de corírio aqui no país. E nós fomos auditados pelo FDA. Então, foi uma empresa, apesar de estar no Piauí, era uma empresa que vendia para o mercado mundial. Passei 5 anos no Piauí, foi uma experiência extremamente rica como país e como infraestrutura de empresa, porque ela foi construída com esse propósito, diferente do que eu tinha vivido até então, que as empresas eram adaptadas para uma finalidade. A do Piauí foi construída para aquela finalidade. E aí você vê uma diferença significativa, né? De forma você de trabalhar em trabalho, algo. processo. Isso. É completamente diferente você trabalhar naquilo que foi planejado, foi construído para aquela finalidade, né? Do que você ir adaptando e criando mecanismos para isso. Né? Mas, enfim, eu saio do Piauí em 1999, no mesmo ano que se criou a Anvisa. E junto com a Anvisa já existia um pouco antes uma norma que definia as boas práticas de fabricação. Era uma norma do Ministério da Saúde. Né? E a gente, por estar na Merck, nós tínhamos que vivenciar os conceitos do FDA. Então, em 1999, a Anvisa começa a definir as boas práticas de fabricação e define para os dois segmentos, para a indústria farmacêutica e para a indústria farmacêutica. Ótimo. Cria-se um marco regulatório, define-se uma regra do jogo e onde nós teríamos que nos adaptar como empresa. As empresas farmacêuticas, de uma forma geral, percebem a diferença regulatória, tá? Que foi significativa entre o que se vivia e o que passou a se viver,
tá? E começa a sentir o desconforto de um grande investimento que seria necessário. O governo lança em 2003 um programa chamado ProFarma, com o objetivo de incentivar a melhoria da indústria farmacêutica. Isso incluiria, eventualmente, a indústria farmacêutica como um programa de fomento, ou seja, do ProFarma saíram investimentos para as grandes farmacêuticas nacionais se adaptarem, crescerem, tá? E foi um programa de sucesso fantástico. E outra ação do governo que ajudou muito a farmacêutica foi o genérico. Sim. O genérico deu uma renovação e uma qualificação ao medicamento excepcional. E isso faz toda a diferença, cara, quando você vai numa farmácia. Imagina, lá no ano 2000, você ia para uma farmácia, você tinha duas opções: medicamento de referência ou o similar. Similar. Dependendo da gravidade da sua doença, da sua necessidade, você poderia até comprar o similar, que era significativamente mais barato. Mas, usualmente, você buscava a marca de referência, que eram feitas por multinacionais. Mas isso tinha a ver com a eficácia? Tinha a ver com a comprovação da eficácia. Entendi. Ou seja, isso não quer dizer que o similar não tinha eficácia, mas o que ele não tinha era a comprovação da eficácia, né? E é isso que foi posto à prova, né? E com isso você colocou a produção farmacêutica brasileira em pé de igualdade com a produção farmacêutica de qualquer multinacional existente. Você pelo menos poderia dizer no produto que o medicamento A era equivalente ao medicamento B em termos de eficácia. E o que o similar não tinha essa prova. Tá? Você não tinha como dar uma evidência de que aquilo tinha uma mesma resposta. O que gerou com isso? A qualificação técnica da indústria farmacêutica cresceu muito, e isso foi muito favorecido pelo programa do BNDES, ProFarma. A qualificação do medicamento propriamente dito melhorou muito, maquinários, ou seja, casou-se a criação, a melhoria da demanda, não vou dizer criação da demanda, mas você melhorou bastante o medicamento, aumentou a confiabilidade e com isso criou a demanda, porque aqueles que compravam o medicamento importado poderiam comprar o genérico, né? E criou um programa de incentivo financeiro para que as empresas pudessem se adequar, tanto às boas práticas de fabricação, quanto à questão estrutural para produzir um medicamento que atendesse à questão regulatória, de equivalência farmacêutica. Ok. A farmacêutica, por outro lado, ela é uma indústria que é muito condicionada à evolução do seu principal demandante. Então, quando você olha, se a farmacêutica cresce, a farmacêutica tem chance de crescer. Só que, com a questão da lei do genérico, Kleber, o que acontece? Todas as empresas precisavam de grandes quantidades de insumo para ontem. Certo. E você não tinha no país uma estrutura fabril que pudesse atender 10, 12, 15 diferentes medicamentos ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Tempo de desenvolvimento e tudo mais, estrutura, demoraria muito, né? Você queria lançar o genérico, então você começa a buscar o medicamento fora do país. Buscou o insumo fora, pronto. E fez o registro de genérico a partir deste insumo.
Com certo. isso, a demanda farmacêutica cai, Era para ser porque ao você contrário, né? antes... Era para ser É, ao contrário, mas devido a essa história que nós ouvimos aí, que foi tirando as farmoquímicas e diminuindo aí esse volume, a gente estava sem uma estrutura, sem uma base para esse momento, né? Então prejudicou bastante a também estrutura foi toda essa secando, né? história. Sim. Ela foi secando e você, num dado momento, a partir da legislação, você cria uma oportunidade de melhor qualificar, tá? E subitamente, opa, olha, gente, você tem aqui uma oportunidade fantástica. Quando você olha para trás, as farmoquímicas estavam muito à míngua no ponto de vista de estarem preparadas para lançar junto. E faltou muito combinação, né? É mais ou menos alguém dizer assim, olha, daqui a alguns anos nós vamos fazer isso, desenvolvam, aumentem seu portfólio, vamos investir no seu portfólio, porque vocês vão ter demanda. Tá? E como nós E somos uma indústria podia dependente, ser até uma contingência, né, Antônio Carlos? Podia ser até sim, uma contingência para situações onde a importação pode não estar muito legal, num momento de crise, numa pandemia, igual. Porque assim, a gente fala em pandemia hoje como se fosse alguma coisa muito atual, né? Mas você já relatou aí outros momentos de crise e que geraram esses riscos de falta de insumos, né? sim. E não só a pandemia. A gente vai chegar nesse tema, mas no meio de uma pandemia, eu fico assustado você estar discutindo guerra. Né? Pelo menos eu imaginava que assim, se a pandemia, com a pandemia, as guerras deveriam parar. Né? Na verdade, Deu uma tem um travada. conflito. Assim, no meio de uma pandemia, a expectativa é que as guerras cessassem. Né? Sim. E nós estamos no meio de uma pandemia, tendo um conflito armado entre a China e a Índia pelo Himalaia. Na divisa ali, né? Ou seja, não faz menor sentido você ter esse tipo de conflito nesse momento, independente de qualquer razão histórica, independente do que mobilizou cada um dos lados a agirem assim. Eu, pelo menos, na minha racionalidade, eu vejo assim, olha, o problema agora é de saúde, vamos focar nisso, e depois a gente volta a discutir outros E problemas. deveria ter até uma sinergia, né? Já que, assim, a gente entende que Índia hoje, China, eles devem ter algumas parcerias, porque, assim, o maior fornecedor hoje de insumos devem ser os dois ali hoje, né? Inclusive de um para o outro, É, né? Para produção de IFAs, acho que Índia para a China. Fala um pouquinho sobre isso, sim. O que olha, que você acha? eu vou te falar alguns nomes, para você ter uma noção. Fabricantes de IFA. Tem a Teva API, tá? Eu acho que foi vendido, mas não tenho muita certeza. Dr. Reds, Arubino, Cipla, tá? Dr. Reds, Arubino, Cipla são indianos. Teva, israelense. A Sun Pharma, Rambax, indianos. Sandoz, perdão. Sandoz é um braço da Novartis. Né? Esses são os grandes Sim, fabricantes do ponto de vista Índia, Israel, Suíça. Pô. A Merck ainda é um grande fabricante. Depois disso vem fabricantes chineses. E o que acontece? A China sempre foi muito criticada pela questão ambiental. E certo. algumas pessoas acham, e não, isso é verdade para muito segmento industrial, mas não é verdade para o segmento farmacêutico, que a indústria química ela se mobilizou para a China por uma questão de mão de obra. Tá? Nós não somos uma empresa que usa muita mão de obra, Kleber, tá? A Globo deve estar fabricando umas 300 toneladas de produto. Tem Certo. 36 operadores. O número é baixo mesmo. Não tem
A empresa Número é hoje baixo. tem 120 pessoas, a 130 pessoas, mas na operação são 36 pessoas. Então não é por E até a causa da mão de estrutura, né, obra, Antônio Carlos? Eu acho que assim, tem até a estrutura. estrutura, né, para você montar é bem diferente, né? A Sim, né? estrutura, aquela questão de O que pesa salas muito, limpas e tal, que é bem diferente, né? Das nós farmas somos aí, um por exemplo. misto. Nós temos um pé na cozinha e um pé na sala, tá? Entendi. A indústria farmacêutica ela está com um pezinho lá na química, que fala de proteção ambiental, lavador de gases, tá? Alta contenção, alto risco de poluição, tá? Trabalho com muito ácido sulfúrico, e eu tenho que ter um pé na sala porque minhas etapas de finalização elas têm que serem dentro de um ambiente controlado, a área Entendi. classificada. Então, a nossa dualidade ela é muito grande. É como você olhasse dois mundos no mesmo lugar e completamente diferentes um do outro. E o que levou a grande maioria dos países, e aí é o mundo inteiro, no caso específico farmacêutica, não foi mão de obra. Para mim, o que levou foi meio ambiente. Tá? Você reduzir os gastos ambientais, poder trabalhar com menos proteção, menos controle. Eu tenho um processo que eu tenho que gastar 8 toneladas de soda para neutralizar gases. Tá? Isso reduziria muito meu custo se eu jogasse para a atmosfera. Tá? Então, Entendi. eu acho que a É impacto total, né? maior parte da vantagem competitiva da China foi meio ambiente, que ela tomou uma ação enérgica mais ou menos entre 2016, 17 e 18. Todo o segmento farmacêutico repetia bastante a questão do mantra, dizendo a fábrica na China está fechada, os distritos industriais foram fechados. Nós tínhamos fornecedores de intermediários e a coisa acontecia assim, o distrito foi fechado e a previsão para voltar é daqui a 6 meses. Caramba. Então, E assim, lá funciona, foi. né? Esse negócio de fechou, Lá o governo tem uma característica muito própria, né? Porque o governo constrói os distritos industriais e mantém sob controle a questão da energia, a questão da água. Então ele não tem trabalho para fechar. Tá? Ele vai lá e corta a energia. Algumas entendi. empresas que nós falávamos, o pessoal, aí é difícil apurar até quanto disso é absolutamente verdade, mas vamos pressupor que sim. As empresas diziam assim: olha, eu estou dentro da norma ambiental, só que eu estou dentro de um distrito que simplesmente fecharam a energia, cortaram a energia e eu não posso trabalhar. Tá? Então, durante muito tempo, as empresas cortavam e acabou. E ele ficou 5, 6 meses sem matéria-prima. E como nós trabalhamos num segmento muito regulamentado, eu não posso tocar de matéria-prima da noite para o dia. Né? Aí o que a Globo acabou fazendo é uma série de desenvolvimentos para criar fornecedores alternativos, como foi para todo mundo. Ou seja, todo segmento Entendi. farmacêutico, aonde a condição crítica, a condição ficou mais crítica, teve que fazer a mesma coisa. Então, nesse período, lá para 2017, 2018, nós, digamos assim, nós não tivemos uma pandemia, mas nós tivemos a nossa primeira crise de abastecimento por questões ambientais. E olha que coisa irônica e triste ao mesmo tempo.
eu fui para a feira, tem a CPHI Internacional, e eu fui começar a procurar os indianos, Certo. porque já que a China vinha fechando as fábricas, aí eu disse, vamos ver se a gente vai Tem para que a ter Índia, alternativa, né? vamos para a Índia para ver o que acontece. Ah, não foi só eu que fiz isso, tá, Kleber? Fui eu e os chineses, tá? Com o Ah, passar do tá. tempo, Os próprios eu chineses estavam comecei. lá. É, muitas fábricas da China se mudaram para a Índia, tá? Exatamente para continuar sendo competitivas no ponto de vista de custo na relação ambiental. Uhum. Tá? Ok, isso nós conseguimos localizar alguns fabricantes e abrir até algumas parcerias como fornecedores alternativos. Mas esse primeiro exemplo de 17, 18, da questão ambiental, que nos leva para a Índia, tá? Também nos fez ver que o mercado está muito interconectado. A Índia, que reconhece patente em 2005, tá? 2005 não, 2005, ela criou um parque industrial fantástico. Tá? E outra coisa que a Índia fez de uma maneira excepcional, ela mandou muito, aqui está travando, ela mandou muita Tá lá. gente estudar fora. Então, você hoje, por exemplo, a IBM tem um polo de pesquisa na Índia fantástico. Tá? As indústrias químicas, tem muito pesquisador indiano fantástico. Os papers são pesquisa aplicada de alto nível, pesquisa básica de alto nível. Então, a Índia desenvolveu bastante mão de obra, tá? E criou um parque industrial que faz com que ela tenha a Rubino, Dr. Red, que na indústria farmacêutica são empresas extremamente conhecidas e muito grandes. Aí vale um comentário interessante, cara. O faturamento de Diga uma aí. farmacêutica hoje está na faixa de 5 bilhões de reais. O faturamento de uma Só, indústria farmacêutica... só as Oi? grandes. Isso, uma Só as grande. grandes. 5 bilhões, 3 bilhões, mais a Xero, a Na MS, casa de a bilhões, né? Ipera, já estava indo para 6. A maior farmacêutica do Brasil, 200 milhões. É, E aí você vê o discrepante. fosso que existe de investimento, de capacidade de se adequar, tá? É Muda bastante, brutal. muda Tá? bastante. É. A Fica farmacêutica, difícil, né? ela De acompanhar, né? está sobrevivendo. Imagino. Mas vamos chegar em 2019, depois de a gente ter passado bastante crise em 2018 por falta de matéria-prima, um distrito, a província de Yancheng, houve uma explosão na China violenta, né? E essa explosão fechou um parque industrial enorme, que era responsável por uma série de fornecimentos cruzados dentro da China. Então, vários fornecedores começaram a não ter matéria-prima por causa dessa explosão em Yancheng. Bem, aí vamos dizer assim, se você, mundo, não se preparou, apesar do primeiro aviso, que foi a crise ambiental, apesar do segundo aviso, que foi a explosão, vem a Covid, Sim. 2020. Quer dizer, tem que ir E aprendendo, aí, né? Com a história, né? aqui travou. Aprendendo e montando estratégias. Estratégias, né? Digamos que os eventos foram te avisando, né? Sim. Não que seria uma Mas muitas vezes, pandemia, ô mas Antônio Carlos, pelo que eu percebo, assim, muitas vezes, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho enorme de importação com a China. Aí você fala assim, poxa vida, a China der problema, eu vou para a Índia. Mas você falou de um fato aí, que além da pandemia existe uma guerra. Aí você fala assim, poxa vida, tinha a China, a Índia. Agora as duas estão numa situação aí que pode comprometer. Para onde eu recorro?
Olha, a gente tem que olhar da seguinte forma. Na prática, aí vale a pena você dar uma lida no programa de governo do Joe Biden, que está concorrendo contra Trump nos Estados Unidos. Certo. Tá? O programa de governo dele, ele diz o seguinte, ele diz que quer trazer para o solo americano todo segmento industrial essencial. E utilizar toda a estratégia, força dos Estados Unidos para atuar junto aos seus parceiros, para criar mercado para os seus parceiros. Tá? Ou seja, dentro do programa de governo dele, ele coloca duas coisas muito interessantes. Primeiro, um interesse real e forte do governo de repatriar fábricas. E segundo, um interesse real e forte de criar mercado para essas fábricas. Volto lá em cima quando eu disse para você que, olha, a farmacêutica ela precisa do crescimento da farmacêutica, ela precisa do interesse da farmacêutica, porque é esse o mercado dela. Então, não adianta eu construir o melhor parque industrial, eu bater na porta do governo e pegar a verba que for, tá? Porque se eu não tiver compra do governo ou compra da iniciativa privada, eu posso ter a fábrica que for. Eu não vou ter produto para fazer, não vou ter o que levar. E aí entrou a política de governo dele. Ele disse duas coisas bem fortes e bem interessantes, tá? Que é a repatriação das fábricas para o país e a criação de mercado. Né? E o governo americano, por exemplo, uma coisa também bem fora da casinha. Vamos voltar ao AZT. Quem financiou o AZT que foi vendido pela Wellcome foi o governo americano. Toda a pesquisa que se desenvolveu nessa molécula foi paga pelo governo americano. A finalidade era câncer, não funcionou. Tá? A molécula ficou congelada, até que veio a AIDS, e assim como o Covid agora, que se abre a prateleira e começa a ver o que funciona, acharam uma aplicação para AIDS. E essa molécula foi adquirida ou passada para a Wellcome, que passou a vender isso no mundo. Então, essa parte da pesquisa foi financiada pelo governo e posta à disposição para a iniciativa. Mas isso é um viés e uma expertise dos americanos. Tá? Agora, se a gente olha a política do governo americano, do candidato a presidente americano, tá? Nesse sentido, eu tenho que fazer a mesma leitura para a gente. Tá? Eu acho que se você quer fugir, por exemplo, assim como a Globo tentou ir para a Índia, e agora a Índia entrando no lockdown... Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha. A Índia. E agora? Foi? Pode ir. Bem, a gente sai da China, vai para a Índia, chega na Índia, bate Covid também, e provavelmente em proporções muito superiores do que aconteceu para a China. Hoje a Índia está com 750 mil infectados. Ameaça em algumas províncias voltar, mas ela tem uma característica de propagação semelhante do Brasil. Ela está espalhando pelo país. Ao contrário do que aconteceu com a China, que ficou muito localizado na província de Wuhan. Tá? Então, você não parou a China, você parou um distrito. Importante, forte, mas foi um distrito. Tá? Na Índia está se espalhando pelo país. Tá? Então, dependendo da situação, se não for viabilizada uma vacina muito rápido, isso pode parar a indústria química da Índia, consequentemente vai faltar insumo para a China,
né? E aí, de novo, o mercado trava. E a A gente até gente? ouve falar, né? Até ouve falar, e até por leitura, aquele despacho realmente, inclusive da Anvisa, sobre o risco de falta de medicamentos respiratórios, como antibióticos, antivirais, sedativos, que já é uma realidade, né? Pelo Há estudo e poucos pelo dias, volume que eles já viram, né? há poucos dias foi publicado falta de medicamento. Alguns desses medicamentos são fabricados no Brasil, a Globo participa dessa produção, e nós estaríamos numa condição muito desconfortável se não tivesse tido uma absoluta falta de matéria-prima em 2019, porque nós não conseguimos comprar produto em 2018 e entramos em 2019 faltando. E com isso a empresa resolveu adquirir estoques. Nós compramos matéria-prima com estoques bem razoáveis, então agora nós estaríamos no desespero, porque a demanda cresceu muito. E mais do que a gente, você imagina o Estado, porque lembra do episódio dos respiradores da Bahia, que o governo americano teria parado no aeroporto para pegar, ou as máscaras que ficaram em falta, né? Independente do quanto isso foi verídico ou foi só obra de publicidade, eu não sei te dizer, mas demonstra que falta, não tem para todo mundo, né? Nós estamos em 7 bilhões de pessoas. Até você pensar em vacina, vai demorar, se a vacina tivesse Complicado. pronta hoje, atingir pelo menos 5 bilhões de doses, aí você pergunta, quem vai receber a primeira dose, né? Qual o critério para a primeira dose? Né? É, isso Porque aí isso mexe com a economia, cara. Imagina, você dizer assim, isso aí a Índia, é a realidade, por né? isso que a Índia Você vê, assim, está você vê desenvolvendo já na mais. situação de hoje, né? Você vê já na situação de hoje que para alguns Sim. lugares vai mais produto, mais insumos, para outros menos. Aí você até comentou, quando a gente estava batendo um papo no alinhamento, sobre dois tipos de doenças, que aí doenças crônicas e crise, que são doenças que pode assim comprometer fortemente aí o Aí entra mercado, um né? ponto interessante. Se você for pensar o seguinte, olha, a estratégia jamais deveria tentar produzir uma fábrica para fabricar medicamento que é commodity. A gente já passou desse tempo e que travou você. Deu uma Bem, travadinha. não daria para produzir commodity, mas dá para você pensar no futuro e aí definir o que seria estratégico ter. Tá? Eu acho que seria bastante estratégico você imaginar em desenvolver o segmento de uso contínuo, Certo. e aí selecionar bem, ou seja, eu não preciso fazer todo o portfólio relacionados a medicamentos de uso contínuo, mas pelo menos ter alguns que sejam essenciais e possam atuar como substituto a outros. A linha de oncologia e medicamentos relacionados à idade, porque afinal de contas o país está envelhecendo, né? E a linha de antibiótico, que acabou. Basicamente isso por uma questão de escala, por uma questão de produtividade, foi tudo para Índia e China. Tá? Então, a produção de antibiótico no mundo hoje é quase que zero. Tá? Então, você teria que optar realmente em dizer assim, ó, não, isso é estratégico, eu quero ter, mesmo que eu não tenha escala, mesmo que eu tenha preço superior ao que está sendo importado, mas eu preciso ter isto vivo no país. Agora, a questão é Antônio, como você... Oi, Antônio, nós temos 3 minutinhos aí. tá. Papo, Bem, só para papo bom concluir, a passa rápido. questão passa. É como você consegue construir isso. E a forma de você construir isso é conectar três interesses: o privado, o público e o estratégico. Tá?
você tem que pensar de forma estratégica, você tem que pensar como vai conectar o interesse privado à farmacêutica brasileira. E aí eu vou te dar um exemplo interessante. A Bionovos, que é uma empresa de biosimilares, ela é uma fusão, ela é uma joint venture da Axê, do MS, né, do Ipera, e se juntaram para construir essa empresa. Né? Eu acho que o Brasil teria que pensar em algo, uma farmacêutica cooperada, uma farmacêutica associada, Legal, e incentivar essa construção de uma forma a criar um parque. É o que se chama legal. de um núcleo para a saúde. Né? Bacana. Bem, o Eu tempo. vou pedir para... o tempo foi. Eu vou pedir para você aí dar finalizar e dar um ok para a galera aí. Eu já aproveito para agradecer a você, agradecer o público aí que está sempre conosco. Pô, um prazer falar contigo. Eu acho que quem viu e quem for assistir esse vídeo depois vai ficar muito satisfeito aí com o bate-papo. Eu falo para você sempre, né, que eu aprendo muito contigo. É um grande mestre aí e eu só tenho a agradecer pela oportunidade e por apoiar o projeto, tá? Eu que te agradeço, Cleber, porque esse assunto ele é extremamente estratégico e esse assunto mexe não só com a vida diretamente das pessoas, mas ele mexe com um princípio de nação. Eu achei extremamente terrível você ter que se submeter à falta de um insumo numa condição como essa. E você se Tem razão. submeter, se voluntariar a esta situação, ela é passível de ser o que eu aprendi. E eu tenho que Vai mudar cair aí isso. daqui a pouquinho, tá? É terrível Vai. você não ter mais opção de buscar medicamento, fazer. Nós estamos falando de vidas, né? Então, Isso aí. Valeu, galera.